E a gente continua no noticiário econômico, mas nós vamos falar de um setor específico, que é o setor de produção de carne aqui no estado. Paulo, nos dias 18 e 19 de setembro, Belo Horizonte será palco do maior encontro do país dedicado à cadeia de carne bovina, o Congresso Nacional da Carne, o CONACARNE. O evento será realizado no Expo Minas e vai reunir produtores, indústria, técnicos e especialistas de todo o Brasil. Para saber mais sobre o evento e a importância dele para a pecuária brasileira, nós vamos conversar agora com o Rafael Rocha, que é gerente de agronegócio do sistema FAING Senar. Olá, Rafael, boa tarde para você, obrigada pela participação. Boa tarde, Mayara. Boa tarde, Paulo Leite. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o CONACARNE para vocês. Então a gente começa explicando o evento. Rafael, qual que é a proposta principal do CONACARNE e o que motivou a escolha de BH como sede dessa edição inédita? Bem, a gente entende a importância do cenário, né? Minas Gerais é o quarto maior rebanho do país, com grande expressão, principalmente no que diz respeito à genética, né? Temos a Expo Zebu, diversas mega leite, são feiras que acontecem em Minas Gerais ligadas à bovinocultura. Então, diante disso, juntamente com a CNA, né, a FAENG propôs a realização desse congresso, foi bem aceito pela CNA, e estamos aí com o apoio nacional para realizar esse congresso aqui. Rafael, a gente vê um setor que é um setor que cresce, mas que enfrenta, agora particularmente, enfrentará um novo desafio, que é um desafio econômico. As tarifas impostas pelo maior comprador da nossa carne já nos faz ficar preocupados com relação ao setor. Mas no Congresso, vocês discutirão esses aspectos econômicos ou também serão discutidos tecnologia, manejo, sustentabilidade? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, Paulo Leite, o Congresso é para o produtor rural, né? É feito pelo sistema CNA, pelo sistema FAENG Senar, para o produtor rural. Então, a discussão é mostrar para os produtores o que a gente entende como ponta de tecnologia, mas não trazendo as tecnologias especificamente, é entendendo e discutindo principalmente qual que é o mercado, qual que é o boi que a gente tem que produzir, né? E aí trazendo como o consumidor, né, nacional e o consumidor europeu, americano, chinês quer esse animal, quer essa carne, como a gente vai produzir. E aí será fundamental as discussões ligadas à qualidade e às questões de sustentabilidade, tanto ambiental, financeira, social, econômica e por aí vai. Uma das questões que me chama a atenção quando eu vejo o desenvolvimento, eu sou um pouco apaixonado por esses temas do agronegócio. E quando eu vejo, por exemplo, o desenvolvimento da cadeia produtiva da carne, me chama muita atenção o quanto nós fomos melhoradores genéticos. E sei que Minas Gerais é um dos polos de melhoramento genético mais respeitados no país. Fala um pouquinho para a gente sobre isso e quanto isso pode ser disseminado num congresso como esse. Bom, a gente ainda tem muitos desafios, né? A evolução da pecuária como um todo, ela é gritante. Da década de 90 para cá, no Brasil como um todo, foram quase 30 milhões de hectares de pastagens que deixaram de ser pastagens, né? Muito absorvidos pela agropecuária, e ainda assim nós quase triplicamos a produção de carne no Brasil, né? Isso advém de diversos fatores, um deles, como você citou, a genética, né? Então, a gente tem aqui cada vez mais um desenvolvimento genético, um potencial e que está sendo explorado mas ainda tem muito a ser explorado, né? Hoje a gente tem aí levantamentos de instituições como a BCZ que mais de 60% dos touros do Brasil ainda são utilizados touros sem conhecimento genealógico, né? São touros que a gente fala touros de boiada, que não se tem um conhecimento da genética que ele está passando ali. Enquanto que a gente tem oportunidades em centrais e diversos criatórios com uma evolução de números de trabalho genético muito grande, com potencial de agregar muito ao produtor rural. Então, parte dos objetivos do Congresso é isso, é mostrar aos produtores a importância de aderir às tecnologias, independentes as que sejam, né, para aumentar a eficiência produtiva.
Rafael, claro que a gente não poderia deixar de te perguntar em relação a esses últimos acontecimentos, especificamente ao tarifaço, né? Nós tivemos a divulgação aí das listas dos produtos que não serão atingidos pela sobretaxa e a carne, ela ficou de fora, né? Infelizmente, desses produtos que não terão a sobretaxa. E como que vocês estão acompanhando estas negociações e de que forma essa sobretaxa vai impactar no mercado, especificamente aqui de Minas Gerais? Bem, qualquer previsão, né, a longo prazo ainda é um pouco incerta, né? De forma geral, a gente vê como negativo, né? A gente não, na carne não está, assim como outros produtos, não está nessa lista inicialmente. Nós ainda acreditamos no diálogo, na importância do diálogo, na importância de se manter um parceiro comercial como os Estados Unidos, né? O nosso segundo maior parceiro comercial. Então, é fundamental que a gente tenha né, de todos os lados, um melhor diálogo para que a gente resolva essa situação. Mantida o tarifaço, né, que é o que, infelizmente, a gente está vendo como primeiro cenário, não é positivo, de forma alguma. Vamos buscar outros mercados, mas com certeza nós vamos perder valor na nossa carne. Bom, Rafael já me corrigiu, disse que os Estados Unidos era o maior comprador de carne do Brasil. Os Estados Unidos é o segundo maior comprador e parece estar sendo ultrapassado pelo México, que está comprando um volume significativo da carne brasileira. Mas mesmo assim é o segundo ou terceiro player de compra, é muito importante. Mas falando um pouco do nosso mercado interno, um congresso como esse traz melhoria genética, discute a situação do produtor, oferece a ele alternativas. O consumidor acaba sentindo esses efeitos dessa transformação da informação? Em quanto tempo? Dá para se prever? Ou é alguma coisa que acontece numa forma natural no desenvolvimento do rebanho? Bom, a gente pode separar em duas partes, talvez, né? Um pouco de como o consumidor sente isso, né? O primeiro ponto é, cada vez mais, o nosso consumidor é mais exigente, né? No tocante à rastreabilidade, por exemplo, em diversos setores, na carne não é diferente. Então, o consumidor quer saber de onde que está vindo, de onde está vindo esse produto que ele está consumindo, como é que esse animal foi criado, como é que isso foi produzido. Então, a rastreabilidade é um dos temas que a gente vê como cada vez mais levantado pelo consumidor, assim como qualidade, o consumidor busca cada vez mais ter, né, produtos que atendam a sua família com os novos moldes de família, tamanhos diferentes, né? Então, o que acontece? Nesse primeiro momento, um dos pontos, como a gente falou, é essa questão de qualidade, né? Outro ponto é que quando se produz, como a gente está falando, cada vez mais a gente está sendo mais eficiente. Quando se produz em maior escala, com mais eficiência, consequentemente, a gente consegue trazer ao consumidor um preço menor, né? Ou seja, o mais justo possível. Porque quanto maior a oferta, né, desse produto no mercado, apesar de ser uma commodity, nós estamos lidando com discussões globais, como a gente acabou de falar, mas quando a gente consegue produzir com mais eficiência, o volume maior traz ao consumidor um preço mais acessível. Muito bem, nós conversamos agora com o Rafael Rocha, que é gerente do agronegócio do Sistema FAENG Senar. Obrigada, Rafael, pelas suas informações. A gente te espera outras vezes aqui no Deadline, só para a gente reforçar, então. O evento acontece no dia 18 e 19 de setembro, aqui em Belo Horizonte, é o Cona Carne, e será realizado, então, na capital mineira, no Expo Minas, e é voltado para produtores, técnicos frigoríficos, empresas do setor, pesquisadores e especialistas. Faltou alguma coisa, Rafael? Bom, para finalizar, gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que é o produtor rural que tem interesse em participar, procure o seu sindicato de produtores rurais. As inscrições são feitas através dos sindicatos, é um evento gratuito, mas direcionado ao produtor, então esse é o caminho para participar.